Mas fala um pouquinho para a gente, fala um pouco para a igreja, para os irmãos que estão nos assistindo. O que Deus fez na sua vida? Conta um pouquinho da sua história. Amém. Já sou um milagre vivo. Desde pequeno já fui um milagre. Minha mãe tomava remédio uns 20 anos para não ter filho. Mas um certo dia ela engravidou de mim. Então já começou daí o milagre. Eu sempre fui apresentado na igreja também. Passei a vida toda, uns 12 anos, na presença do Senhor. Todo domingo, todo culto eu estava na igreja. Mas quando eu perdi meu pai, eu perdi o freio e não fiquei mais na presença do pai. Você perdeu seu pai com quantos anos? Estava fazendo 12 anos, eu perdi ele com 11. Aí ele ficou internado uns 18 dias, mais ou menos, na UTI. Ele morreu no dia 24, que desligou os aparelhos. E quando foi dia 28, eu completei 12 anos. Foi muito próximo, né? Aí abalou muito. E por conta de não ter um líder me apoiando, não ter amigos, não ter ninguém do meu lado, eu me envolvi no crime cedo. E aí, certo dia ali, eu me envolvi numa briga com um rapaz e fiquei com vontade de ceifar a vida dele. Fui atrás de um revólver, queria trocar celular, queria trocar o que fosse só para poder pegar emprestado. Só que aí Deus não permitiu. Só que o diabo, ele é sujo, ele vem trazendo nós para os caminhos dele devagarzinho. E aí um cara falou para mim, se você quiser um revólver, você vai ter que ir atrás. E eu falei, mas é caro, como é que eu vou conseguir? Ele falou, vai roubar. Eu falei, mas eu não tenho arma. Ele falou, rouba de faca. E foi assim que eu fiz. Eu sou ali da cidade estrutural. E ali, como vocês sabem, nas antigas era uma favela, agora que tá melhorando. Mas eu comecei minha vida ali na vida do crime. Começava a pegar a faca e a roubar na passarela. Eu era daqueles ladrão meio ruim. Pulava o muro da escola, pegava trabalhador. Uma vez um trabalhador, puxei ele da bicicleta dele, roubei ele. Roubei bicicleta com bolsa, com celular, com tudo. Um trabalhador trabalhando honestamente, eu estava atrasando a vida do próximo. Eu fui uma vez num quiosquezinho com grades, com a carinha de inocente, eu não tinha tatuagem, eu ia roubar sem camisa e era educado. Cheguei e falei, moça, você pode me dar um copo de água? E ela, como um coração bom, foi buscar um copo de água para mim. E foi no tempo que lançou aqueles Moto G, depois que eu terminei o copo de água, ela perguntou, meu filho, você quer mais alguma coisa? Eu olhei pro lado, olhei pro outro, engatilhei o revólver e falei, eu quero sim, eu quero aquele celular que tava ali dentro. E eu botava um choque, falava muitas coisas ruins, e ela foi e buscou o celular pra mim. Já entrei em quiosques e botei as vítimas para deitar no chão. Eu já fui roubar carro sem saber dirigir. Uma vez eu tinha roubado uma vítima e aí outro dia eu ficava mentindo para minha mãe que ia sair e fui roubar novamente na passarela. E aí depois que eu fiz esse assalto, eu fiz um assalto só para atrasar a vida do próximo. Assaltei uma vítima, só tinha R$4 na bolsa dela. Isso tudo, Caleb, com 12 anos? 12 para 13 anos já comecei a me envolver. Meu Deus, sim. E aí assaltei, como não foi um lucro bom, continuei rodando na cidade para poder assaltar mais alguém. E aí tentei invadir casas, continuei rodando. Quando eu fui roubar novamente mais umas vítimas que estavam sentadas, a vítima me reconheceu de outro assalto e saiu correndo. Aí eu peguei e corri também. E fui inventar de passar na passarela de novo e a PM já estava me procurando. Quando eu cheguei na passarela que eu olho pro viaduto, já tinha um motoqueiro me procurando. Só deu tempo de jogar o revólver e uma faca pra cima da passarela, mas não consegui correr, ele me pegou. Naquele dia eu apanhei tanto, eu levei tanto tapa na cara, chute na cabeça. Eu apanhei tanto que a vítima olhou pra mim e falou assim, não foi esse rapaz que me roubou não. Ou seja, você já estava tão deformado que ela teve, parece que pena. Teve pena. E aí eu menti, falei que não tinha sido eu que tinha assaltado.
E quando a pessoa começa a mentir, tem que segurar a mentira. E a pessoa vai se aprofundando mais. Comecei a falar que foi outra pessoa que tinha me obrigado a jogar aquele revólver ali. E aí eles começaram a perguntar quem era e eu não sabia dizer. Inventei um nome, inventei uma roupa. E eles falaram, agora você vai nos levar na casa dele. Mas não tinha casa para levar. Eu ia acabar condenando um inocente. Me levaram num lugar lá que é uma favela até hoje. E saí rodando. Quem eu via, eu estava pensando em apontar. Até que eles pediram o endereço da minha casa, eu passei, pensei em fugir novamente. Mas aí eles saíram andando comigo até achar alguém. Quando chegou no final da favela, não tinha mais para onde ir. Eu falei, é aquela casa dali do final. Eles apagou a sirene, mandou eu ir, chamar o rapaz. E eu falei, agora é o que Deus quiser. Passou um rapaz, eles parou, eu já queria falar que era ele. E aí eles liberou o rapaz, eu não falei. Quando eu bati na casa e chamei por convicção, falando, é aqui, chamava o nome dele. Chamei. E eles viram que eu tava falando a verdade, achou, né, pelo menos. E aí desistiram, porque não tinha ninguém na casa. Deus preparou uma casa para me bater na favela e não ter ninguém. Eu imagino se tivesse alguém lá e fosse preso por mim, quantos viriam cobrar depois. E aí Deus veio me livrando. Só queria mostrar que tinha muita atitude. Eu fui roubar com um pessoal que aí falava, não, vamos deixar isso quieto. Do lado, não sei se vocês conhecem, tem a Polícia Civil e antigamente tinha 3 quiosquezinhos da PM. Eu falei, eu vou roubar ali de frente. Isso lá na Estrutural. Alguém conhece lá, irmãos? Conhece? Aí eu falei assim, eu vou roubar aqui de frente à delegacia, para mostrar que eu tenho atitude. Fui de frente à delegacia, as polícias por lá, Polícia Civil, PM, meti um assalto e saí, que eles nem me pegou, né? Então, comecei a vida do crime muito novo. E isso estava se tornando normal para você? Para mim, era normal. Como não tinha amigo, então minha diversão era essa. Chegava um domingo, ninguém queria estar comigo, não tinha um líder para estar me apoiando, poder estar fazendo eventos, poder chamar para a igreja, então acabei me envolvendo cedo. Ia roubar no domingo, para mim já era uma diversão. Quando era de noite eu ia para a igreja. Estava na igreja lá ouvindo a palavra. Como se nada tivesse acontecido. Para mim nem pesava mais na mente. Então eu sempre fiz isso. Ia roubar nos domingos, voltava na hora do culto e estava lá ouvindo a palavra. Uma vez fui para uma igreja e lá dentro você sempre encontra um que está se escondendo atrás da Bíblia igual eu. E esse rapaz me chamou para ir roubar também, nós fomos. Estava ali no Guará, como eu não roubava muito na cidade estrutural depois dessa situação, aí eu comecei a roubar no Guará. Fui preso uma vez, no 55, fui para a primeira DP, depois desci para a DCA, depois saí, dessa vez eu quase ia rodando de novo, depois novamente fui preso de novo por um 71 na escola, passando notas falsas, e aí comecei a roubar ali no Guará. E nesse dia eu roubei, já tinha roubado um celular, e o rapaz querendo o celular, eu falei, não, agora você vai. E nas antigas, como a pessoa não tem dinheiro para comprar revólver, vai roubar com aquelas paga-sapo, uma simular. Então eu deixei com ele, ele foi roubar umas vítimas e uns rapazes vivem correndo atrás da gente. Quando nós corríamos, ele estava correndo. Quando ele parava, que nós parávamos para descansar, ele continuava. E aí, como eu estava mais na frente, eu consegui me esconder atrás de um container de ferro velho. E o rapaz, ele ficou no aberto, tipo um campo de futebol. E os caras de carro começaram a rodear, dar cavalo de pau, até que passou por cima dele. E aí ele foi pego e eu consegui fugir pelo mato até na minha cidade de novo. E depois ele foi lá na minha casa falar que tinha dinheiro escondido já para me comprar esse revólver. E aí falou para minha mãe já começou a cair a ficha de quem eu era. Sua mãe então não tinha esse conhecimento ainda? Para ela eu era um santo. Chegava em casa, ia para a igreja, ia para a escola. Nunca sabia quando eu estava fazendo nada de errado. Sim. Mas você tentava camuflar isso? Ou era porque ela não percebia os detalhes, o que acontecia? Eu sempre camuflei, né, no caso eu sempre comecei a me envolver na capoeira, essas coisas, então eu falava, eu vou pro treino. Sim. Isso daí eu ia roubar. E fui me aprofundando, porque dessa vez que eu quase fui preso, eu perdi o revólver do rapaz, e aí ele queria que eu roubasse para pagar. Aí peguei o revólver de outro
quando eu estava rodando de bicicleta na cidade, me encontrei com a cavalaria da polícia, 4 cavaleiros ali. E aí eu saí correndo, joguei novamente o revólver do outro fora e me escondi atrás. Fiquei, na verdade, na calçada de uma escola, deixei a bicicleta, fiquei mexendo no celular. Falei, daqui eles não me pegam, vou falar que o cara passou aqui correndo. Quando eu voltei, ele já estava procurando o revólver que ele tinha falado. E nisso aí o rapaz falou que eu tinha que pagar e comecei a roubar com ele. Ele tinha um carro, então toda vez eu ia roubar e ele ficava me levando no carro. Então, como eu comecei a meter muito assalto, se for contar aqui, tem uns que eu nem lembro. Eu tô 6 anos com minha mulher, eu conto uns pra ela que ela nem lembra, nem sabe ainda. E agora que eu tô começando a revelar pra minha mãe alguns, ela fica com medo, pensando quem é essa pessoa que eu cuidava dentro de casa, que eu não sabia quem era meu filho. E chegou um ponto de eu fazer tanta coisa errada que Deus começou a botar a mão em cima de mim. E aí toda vez que eu assaltava, morria alguém que eu amava. E aí fiz isso, morreu alguém. Aí eu falei, eu vou dar um tempo. Aí saí fugido ali da cidade estrutural, fui pro Pernambuco. Cheguei lá, fiquei tranquilo um tempo. Aí com um tempo me envolvi com um amigo que ele era traficante. E aí quando você tá ali no grupinho ali, você sempre acaba seguindo os mesmos caminhos. E aí eu comecei a usar droga, já comecei a me viciar na maconha. Como eu não dormia por conta da depressão de ter perdido meu pai, então eu até tomava remédio, não conseguia dormir, mas quando eu comecei a fumar eu conseguia dormir. E aí eu falei, eu vou começar nesse negócio aqui, e aí comecei. E aí o diabo, ele é sujo, ele vai chamando devagarzinho. Muitos falam, maconha não é droga, mas ela te leva a abrir a porta do caminho errado. E aí ele começou a me dar de graça, todo dia me chamava e sempre dava de graça aquela maconha, até que eu viciei. E ele falou, meu amigo, agora vamos ter que comprar. E aí eu comecei a ter que comprar. Como eu vivia com minha mãe, de menor, com 14 anos mais ou menos, que eu já estava lá. E você vê como é que é, né, irmãos? Os caras são terríveis, eles vão te aviciando, depois que avicia, eles falam, agora você tem que pagar. Desse jeito. Ou seja, você vai ter que se virar agora para custear o teu vício. Desse jeito. E aí comecei, esse rapaz começou a botar droga na minha mão, comecei a conhecer as pessoas que compravam. E aí ele botava 10 coisas na minha mão, vendia 7, 3 era minha. E comecei a achar negócio aqui. Até que uma vez eu me envolvi em algo pior com ele. E lá na cidade é assim, eles não... Lá na cidade eles deixam você ir fazendo o que quer. Até o prefeito ele assina que pode matar, eles não querem que prenda. Então muitas vezes te chama na delegacia, eles não estão nem aí para te prender, eles preferem te matar. Lá tem uma tal de lista negra, que de vez em quando faz. Dessa lista todinha, que morreu uns 20, eu fui o único que sobrou dela. Então Deus sempre foi me guardando. Fiz algo de errado, fiz um assalto. Com um tempo, novamente, esse rapaz que eu gostava muito, eu estava na rua de baixo, ele na rua de cima. Com poucos minutos, eu só recebi um telefonema que ele tinha acabado de morrer. Chegou uma moto e deu 15 tiros na cara dele. E aí eu ainda fui lá tentar ver ele e os caras me procurando. E me procurando, a cidade é muito pequena, não tem como se esconder os caras de moto. E Deus me tornou invisível, que eu consegui chegar na casa da minha tia, que estava em oração. Nesse dia eu falei para minha mãe, eu vou ali rapidinho. Ela falou, não vai não, meu filho. E eu falei, é rapidinho. Ela foi, disse que quando eu saí ela ajoelhou, foi orar o Salmo 91 e ficou em oração. E enquanto estava em oração, meu primo ligou falando que tinha acabado de morrer um rapaz perto da casa dele. E ela, meu filho tá na rua. Mas não foi meu filho não. E ficou me esperando até que eu cheguei em casa. E ela disse que escutava os caras andando de moto perto da minha casa me esperando chegar. Isso é até importante, queridos, a gente destacar que quantos pais, né, têm pagado um preço de oração pelos filhos. E às vezes os filhos nem percebem, mas o pai está ali, a mãe está ali orando. E a gente, queridos, quem está nos ouvindo, nos assistindo, você que está aqui, valorize o seu pai, valorize a sua mãe, porque a gente às vezes não dá o mérito que deveria dar para eles.
E eles estão ali orando, clamando, porque se tem alguém que quer o bem seu, isso se chama pai e mãe. E aí ela orando a Deus, clamando ao Senhor, chega em casa. Consegui chegar em casa. E aí só ficava, não tinha mais uma vida em paz. Eu dormia sabendo que ia morrer. Era o próximo. Sabendo que ia morrer. Então só estava esperando chegar meu fim, não tinha mais solução. E lá eles invadem casa, onde te pegar eles não tá nem aí. Não pude nem ir no enterro do meu amigo porque ele estava me ligado falando que tinha gente andando de moto me procurando. Então fiquei escondido na minha casa, vim aqui em Águas Lindas, passei um mês, voltei de novo porque minha casa estava lá, minha mãe deixou tudo, nós tem casa na estrutural, ela deixou tudo para me salvar. Então não tinha casa por aqui, ela já tinha abandonado e fomos para o Pernambuco. E aí tivemos que voltar e eu pensando, e agora o que eu vou fazer da vida? Já é meu fim. E como sempre, nunca deixei de ir para a igreja. Quando eu estava na igreja, certo dia Deus usou um profeta e apontou para mim numa multidão e falou: você, meu filho, Deus está te dando mais uma chance. Ele está falando que está fechando a sua cova mais uma vez. Não peques. E aí eu recebi. Com o tempo aceitei Jesus, mas não continuei no caminho dele. Comecei a me envolver cada vez mais. Como eu não tinha mais um amigo traficante, comecei a ter que correr atrás de conseguir para me poder sustentar meu vício. Minha mãe me dava R$2 para me lanchar na escola e R$20 no final de semana para me comer algo diferente. Como eu não lanchava, eu juntava aquele dinheiro todo e comprava maconha para usar. E aí, uns dias eu falei assim: rapaz, eu vou comprar 30 conto e vou vender. Tinha um rapaz que comprava muito, então comprei. Um dia o cara comprou, então tava tendo para me fumar, eu tava vendendo e voltando o dinheiro. E eu falei: achei uma profissão, eu vou me envolver nessa profissão. Olha como é que o diabo ele engana a gente. Eu achava que era uma profissão aquilo. Comecei a comprar 50 conto, comecei a comprar R$100. E aí começava a fazer novamente aquele valor, comecei a ter mais para fumar e dessa vez já estava tendo 50 conto por fora. Rapaz, esse negócio aqui é bom, não estou roubando, não estou matando, estou comprando e vendendo, estou trabalhando. E comecei nesse negócio. E aí um dia, minha mãe sofrendo muito, meu avô olhou para ela e falou assim: minha filha, você só vai ter paz com esse menino quando ele morrer. E aí ela ficou... Se a mãe ouvir isso, né? Exato. Ela ficou de um jeito que abalou. Pensou até em sair dos caminhos do Senhor. Mas Deus falou para ela: se você sair, eu te dou o que você mais ama. Até hoje ela está na presença. E aí eu comecei a me envolver, comecei a comprar mais. Até que uma vez eu comprei um grande valor de maconha e comecei a vender. Até que certo dia eu comecei a botar na mão de gente para traficar para mim. E aí um deles não pagou. E uma dessas cobranças que eu fui atrás, aí Deus foi lá e começou a me proteger, mas eu fui atrás para cobrar, eu não escutei ele. E aí naquela discussão eu tomei uma facada no pulmão do lado esquerdo. Faltou poucos milímetros para furar meu coração. Tive hemorragia interna, encheu de sangue o pulmão. Eu puxei a faca também e dei uma facada nele, era para pegar no pescoço. E outra, eu sempre treinava porque eu sabia que ia chegar esse dia. Eu ia pro mato, catar a garoba lá e pedia um ex-presidiário, que era um amigo meu, ele falou assim: ó, quando você for trocar facada, você finge que dá na cabeça e dá no bucho, porque no bucho é fatal. E aí eu ficava treinando aquilo no mato, de vez em quando eu via até ele passando por lá, mas aí eu falava: um dia vai chegar o dia, eu vou pegar esse rapaz. E aí esse dia ele me escondendo uma faca. E qual foi o dia, você lembra? Foi dia 1º de maio, eu acho que foi 2018, uma terça-feira, umas 3 horas da tarde, feriado. E aí ele pegou, me deu essa facada, eu dei outra facada nele. Até hoje eu penso, graças a Deus, que eu não matei esse jovem, porque se eu tivesse matado, até hoje eu estaria respondendo e não estaria a consciência tão limpa. Então consegui andar um pouco, a mulher me perguntando se eu queria ir para o hospital. Eu falei: isso aqui, oxe, tá tranquilo, vou chegar em casa, escondo a camisa, vou botar um band-aid. Não sentia dor, tava tranquilo.
Quando ela perguntou a terceira vez, o sangue esfriou, a vista escureceu. E aí eu comecei a tentar andar novamente e caí no chão. Mas Deus prepara tudo. Ia passando um servo de Deus e me socorreu. E ela pediu socorro para todo mundo que estava ali num barzinho que tinha na esquina. Ninguém quis socorrer. Mas Deus preparou um servo dele que ia passando no momento e não pensou duas vezes antes de botar no carro dele. Um bom samaritano, né? Amém. Quando cheguei no hospital, os médicos perguntando, chegou a polícia perguntando quem foi. Eu falei que tinha sido uma brincadeira, não sabia quem foi, porque eu queria ceifar a vida daquele rapaz, eu não ia deixar quieto aquilo. E até que foi perguntar pra minha mulher, ela não sabia dos meus planos, falou quem tinha sido. E aí eu conversando ali, o policial olhou pra mim e falou assim: fica aí com seu cortezinho de cabelo que você já tá pronto pra próxima. E aí eu consegui ir pra UTI, fiz. E lá eles não queriam me atender, falaram: isso aí é qualquer um. Olha o tanto de tatuagem que isso aí tem. Aí minha tia estava do meu lado, uma serva de Deus que sempre orou por mim também. E falou assim: esse aí tem família, ele não é abandonado não. E aí eles fizeram a cirurgia, furaram novamente meu pulmão, botaram um dreno, botaram uma mangueira de 15 centímetros dentro do meu pulmão. Quando eu cheguei na sala para recompor, eles me levaram para a sala de cirurgia porque a mangueira ficou dobrada. Eu fiz a cirurgia novamente sem anestesia. E aí eu comecei a criar um ódio maior para matar aquele rapaz. Mas consegui sair, passei um tempo tranquilo. Aí a pessoa fala: agora ele teve 2 livramentos de morte, ele vai aquietar um pouco. E aí eu fiquei pior. Conheci um rapaz na cadeia que ele fornecia droga maior, uma droga forte. Ele mesmo mandava matar quem não queria pagar. E aí ele querendo que alguém fosse buscar 10 quilos de maconha na cidade longe. E eu, com disposição, falei: eu vou. Vesti até como se fosse para a igreja. Vesti aquelas camisas social, vestia como um rapaz, pegava ônibus, pegava mais de 3 ônibus para poder chegar lá, umas vanzinhas. Cheguei lá, quando fui para pegar aquela maconha, ligando para ele: não, é mais uma cidadezinha à frente, eu não posso estar falando por telefone. Quando cheguei lá, ele falou assim: a maconha desceu para a cidade, mas vai chegar outro negócio aí. Aí ele mandou um rapaz levar 100 gramas de cocaína e 50 gramas de crack. E eu falei: rapaz, estou na vantagem. Olha o negocinho, eu vim para buscar um malote, levou para levar um negocinho desse tamanho. Quando eu estava na viagem voltando, eu comecei a cheirar, eu quase tive uma overdose no carro. E aí, como não tinha maconha na cidade, ele botou cocaína na minha mão, me deu. No outro dia mandou ir buscar novamente para poder abastecer a cidade. Então, quando eu cheguei lá, uma coisa que o rapaz tinha comprado 10 gramas por 700 conto, ele me deu aquilo tudo para me pagar 100 conto, ele me deu 20 gramas, então eu comecei a fazer o mal. Então o que fizeram comigo, eu comecei a fazer com o próximo. Eu ia na casa do povo cedinho, botava cocaína para eles, em poucos minutos eles estavam me ligando para mim, que estava já na ganância para comprar novamente. Quantas vezes eu também fiz o que fizeram comigo, eu dava maconha de graça até a pessoa viciar. Para viciar a pessoa, para que a pessoa se tornasse um cliente. Agora você vai comprar, porque foi desse jeito que fizeram comigo. Então vários eu fiz isso. O que eu mais falo é as humilhações que eu fiz os outros passar. É o que mais tem nesse mundo do crime, é quando chega um jovem na ganância, sem nenhum real no bolso, mas tem aquela camisa Golopolo que seu pai sofreu, sua mãe sofreu para te dar, de 100 reais, e ele chega para trocar por 2 coisas de 20, e você fala: eu não dou 20 não, eu só dou uma, se você quiser, se não quiser vai embora, e com a vontade ele aceita. Então muitas coisas a gente vai humilhando. Fiz outro assalto tomei uns tiros, Deus não deixou me pegar. Outra vez consegui, juntando dinheiro, comprei um revólver, fiz um arrastão numa cidade próxima, saí rodando, andando e vendo aqueles povos nas pracinhas. Quando chegou lá em cima, eu saí descendo, parava no canto, não dava 10 metros, parava outro. Nesse dia eu fui para casa com quase 8 celulares e um notebook em cima do colo assim para poder chegar. Quando eu ia assaltar de novo, eu emprestei o revólver para o rapaz, ele foi assaltar com esse mesmo rapaz, foi comigo, só vi a notícia que os 2 foi presos. Então era para ser eu, mas Deus foi lá e me protegeu. E quando falaram, aquele pregador falou para mim: meu filho, toma a posição que Deus está te dando uma segunda chance. Eu falava: mas como?
Falaram até pra mim que o cara que quer me matar, ele mora de frente à minha casa. E aí, com 2 dias, prenderam todo mundo. Não sei o que aconteceu, mas prendeu todo mundo que queria me matar. Então Deus foi trabalhando naquilo. Comecei a traficar cada vez mais. Comecei a pegar quilos. Comecei a fazer outras viagens. Achei aquilo interessante. Quanto mais você viajava para trazer, mais o negócio ficava barato. Vendia fiado, de todo jeito. E quando foi que você começou a cair em si? Na verdade, eu nem queria sair dessa vida. Aí minha mulher começou a cansar daquilo e começou a falar: para de traficar, nós não dormimos mais em paz. Quando não é pensando que alguém vem para te matar, nós já dormimos pensando que a polícia vai invadir. Então já não deixava droga em casa, porque sabia, hoje a polícia invade. Hoje a polícia invade. E aí Deus foi protegendo. E aí, certo dia, de tanto ela pedir, eu consegui sair do tráfico. E aí falei, eu vou ter uma vida mais tranquila. E aí passei um tempo usando droga, comecei a me viciar mais ainda na cocaína, nunca deixei e ficava naquele negócio cada vez piorando, humilhando o próximo. E aí eu falei, eu vou tomar uma posição. Quando eu completei 18 anos, eu falei, vou dar uma viajada para trabalhar, consegui tirar minha carteira, vim para Águas Lindas, mas a vida do vício eu nunca tinha deixado. E sempre mentia para minha mãe que eu não ia no culto porque era Santa Ceia. Eu falava, não mãe, hoje eu não vou não, porque culto de Santa Ceia eu não sei, só fala de Santa Ceia. E aí eu continuei usando droga, pedi a Deus uma moto, eu sempre sonhei em ter uma moto. Deus foi lá e me abençoou, porque eu estava no caminho, só que estava usando droga. Quando Ele me deu minha bênção, eu me afastei da casa do Senhor e comecei a me aprofundar cada vez mais na cocaína. E aí Ele foi lá e botou sua mão novamente por cima de mim. Me lembro até hoje, foi no domingo, eu liguei para minha mãe e falei, hoje eu não vou para a igreja não, que é Santa Ceia. Dia 1º de maio novamente. Já ia dizer, 1º de maio de novo. Aí sofri um acidente, quase eu morri. Bati a cabeça, bati na coluna de uma casa, a moto deu perca total, quebrei o braço. Então, foi vários livramentos que Deus me deu. E nada aconteceu na minha cabeça, por causa que a pancada que aconteceu, os rapazes que foi arrumar a moto falou assim, meu amigo, isso é o primeiro que eu vejo que bate numa coluna de frente, é uma moto da perca total, rachar chassi e você tá aqui de pé. Esse é o primeiro que nós estamos vendo. E aí eu ali no hospital, e aí fiz a mesma pergunta que eu fiz há 4 anos atrás pro doutor. Doutor, com quanto tempo eu posso fumar maconha de novo? E aí ele olhou pra mim, o primeiro falou assim, você tá com o pulmão furado, moço, esquece isso. Com 21 dias eu já tava fumando. E aí esse outro falou, meu amigo, se você tá com o braço todo rasgado, se você fumar de novo não vai colar não. E eu falei, então quando passar um mês eu vou fumar de novo. Você pensou, né? Não falou pra ele não. Não, eu falei, rapaz, mas não gosto de mais, rapaz, como é que eu vou parar? Aí eu fiquei, só que ali naquele hospital minha tia me lembrou e falou assim, sabia que você tá no hospital na mesma data que aconteceu o outro acidente? E aí eu caí em si, vi que foi a mesma data. O que me comoveu não foi o acidente, não foi estar errado, não foi nada, não foi nem ter quase chegado perto de morrer, mas foi aquela data, dia 1º de maio, novamente acontecendo aqui. Então eu comecei a tomar uma posição. Minha irmã, ela é esposa de pastor, então passei quase 1 mês, 2 meses na casa dela. Eu não tomava banho só, não fazia nada só. Então, botar até comida no prato, ela botava pra mim. Então fiquei invulnerável, fiquei igual um bebê, dependendo dos outros. E ela cuidou de mim. Com o tempo, o pastor dela foi lá na casa dela, porque muitos jovens pensam assim, eu não vou aceitar Jesus hoje não, eu tô com vergonha, se eu for lá na frente todo mundo vai ficar me olhando, né? Quantas vezes a pessoa chama a pessoa que a pessoa fica com uma vergonha, mas Deus é tão bom que sabia que eu ia pensar isso, Ele mandou o pastor na minha casa para mim poder aceitar Jesus. E aí lá eu me locomovi e falei, eu aceito. E aí ele orou por mim. Quando finalizou o mês que eu tirei os ferros do braço, com 1 semana eu vi uma palavra maravilhosa aqui na igreja e eu falei, vou tomar uma decisão, porque diz que não só basta aceitar Jesus ou crer, mas sim tem que ser batizado. E aí eu decidi descer as águas.
E aí eu consegui ser batizado nas águas. Com pouco tempo o pastor me abraçou, me deu a chance até de ser líder de célula. Então comecei a trabalhar na obra, comecei a evangelizar, falar pro próximo do que eu passei. Porque muitos estão na rua, mas pensam, mas se eu aceitar Jesus eu vou ter que parar de fumar. Mas a gente tem que aceitar e Ele vai fazer a gente parar. Eu perguntei pra minha mulher, você não sentiu vontade de se batizar? Ela falou, senti, mas não tá no tempo. Ela queria continuar naquela vida. Ela falou, mas se você conseguiu, um dia eu vou conseguir. Porque tem pessoa pior que eu já conheci. Porque eu vivi com você fazendo as coisas erradas. E aí, com um mês depois, ela falou com a Mari, e aí falou, quero me batizar. E desceu as águas novamente também. E Deus vem abençoando a minha vida grandiosamente. E me deu novamente a minha conquista, porque eu estou na presença dele. Meu dinheiro, antigamente eu trabalhava, não sobrava nada, porque vinha o destruidor, o devorador, o migrador. Mas quando eu tive a atitude de falar, eu vou dizimar na casa do Senhor, muitas vezes eu faço minhas contas, dá mais de 2 salários, mas parece que quando eu recebo o dinheiro não acaba, paga tudo e sobra. Esse é o segredo de dizimar na casa de Deus. Deus parece que multiplica, as dívidas somem. Eu estava devendo tanta coisa, eu fiz as contas, eu falei, não, mas eu vou dizimar. Comecei a dizimar, quando chegou, eu falei, rapaz, quanto sumiu? O que está acontecendo? Então Deus é maravilhoso, Ele vem protegendo aquele que é fiel. Né? Então eu só tenho a agradecer por tudo, pelas orações. E como diz, oração tem perna e anda, e vai encontrar alguém. Se você está no pecado e tem alguém orando por você, se ele estiver orando, vai te pegar. Porque se me pegou, vai pegar alguém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Amém. De pé. Glória a Deus. Vem cá, sua mãe. Vem cá, por gentileza. Como é que é o nome dela? Adaleia. Adaleia. Vem cá, Adaleia. Em nome de Jesus. Quer vir também, Vem cá. Quer não? Glória a Deus. Hein, pastor? Só para finalizar, uma coisa que meu avô falou para minha mãe, ele estava certo. Que minha mãe só ia ter paz comigo quando eu morresse. E foi realmente. Só que quando eu morri pro mundo aqui, e nasci para Cristo. Depois disso ela teve paz. Glória a Deus, aplauda o Senhor, queridos. Minha irmã, quando a senhora ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo com ele, qual foi a sua atitude? Pastor, o mundo desabou, porque eu perdi meu esposo, com tão poucos dias veio meu filho nas drogas, né? Enquanto mais eu orava, mais eu via a piora. Teve um dia que eu disse, Deus, eu não aguento, eu vou desistir. E o Senhor falou comigo, não desiste, porque eu tiro ele de ti. E eu falo, irmãos, para alguém, uma irmã, uma mãe, a qualquer pessoa que esteja orando por alguém, não desista, insista, ore, busque, porque Deus salva. Deus salva, irmão. Quantas madrugadas meu filho estava nas drogas, roubando, e eu estava de joelho no chão, chorando e orando. E hoje estou cantando o hino da vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é do Senhor. E eu agradeço, pastor, por ter aceitado meu filho aqui, está dando apoio. Nossa, toda vez que tem os cultos, ele mandava. E eu assistia lá no Pernambuco pela televisão. Eu vi no dia que ele desceu as águas. Foi uma emoção muito grande, foi forte. Mas eu louvo a Deus e agradeço pelo apoio que ele está tendo aqui, neste lugar, nesta igreja, por todos os irmãos. Amém? Continue assim, irmãos, que é assim que a obra de Deus cresce, é ajudando aqueles que uns desprezam. Nós temos que acolher. Amém?